Boa noite. Funcionou. Entramos. Agora que eu vi lá, ó, que eu tava os Manson. Me arrumei. Olá. A gente tá na frente da logo, cara. Sai da frente da logo. Ah, desculpa aí. Que isso, hein? Ficou legal? Eu tô ouvindo. Chacal, já vai no print. Pô, foi legal esse print? Pode. Vamos começar? Não quero comer bala aqui, baby. Queridos, muito boa noite, muito boa noite. Hoje é um dia de festa. Por que é um dia de festa? Porque toda vez que eles reúnem a dupla Pansen, eu sou Cláudio Hansen e ele é Renato Pelizari. Então nós dois somos a dupla Pansen. A gente gosta muito, o resto da produção nem tanto. O pessoal sente um pouco de dificuldade de manter o ambiente funcionando. Mas nós estamos aqui e a gente vai se divertir. A gente vai dar boa noite para a equipe que torna isso possível. Queria falar com ele, o neto de Volanda, Carlos O Chacal. Já deu bronca na gente 3 vezes Boa hoje. noite. Boa noite, Chacal. Boa noite, Chacal. Tudo bem? Boa noite pros dois aí. E ela, que vai lá na nossa interface, Rutinha. Boa noite, Rutinha. Boa noite, pessoal. Como é que eles estão, Rutinha? Estão maravilhosos. Estão bem? Estão Estão ótimos. ansiosos? Ansiosinhos. Quero saber se a gente pode começar. Pode. Pode? Pode. Quer dar uma boa noite? Dá uma boa noite. Olha, senhor, eu espero que seja uma ótima noite, claro, na nossa companhia aí. Uma companhia rápida, 1 horinha, né? De muita alegria, muita felicidade, muita Pei, pum, diversão. pum. Né? Vamos falar aqui sobre o quê? Sobre o que é mais importante, que cai com certeza... Cai aonde, né? Cai no Aonde? Enem. Filho. Cai no Vamos dar. exame Olha isso nacional aqui. do ensino médio. De novo, sai da Ó, frente, sai da ó. frente. Que isso, dá um belo, hein? Não é? Dá um belo print. Cai Cai com com certeza certeza no no Enem. Com E é um prazer certeza. imenso estar aqui com o Cláudio Hansen, meu amigo de longuíssima data, hein? Longuíssima data. O Descomplica só nos aproximou mais. Só, porque somos muito mais antigos que o Descomplica. Por É isso, verdade. É verdade, Verdade. por isso essa energia. Qual é o assunto de hoje? Rutinha, eles estão curiosos pelo assunto de hoje? Muito. O que será que nós vamos falar? Ah, tem só uma coisa assim interdisciplinar legal, né? Que dê pra Tem que falar ser. bastante coisa você também. Quer anunciar pra eles? Anuncia pra eles. Ah, posso? pode. Ah, Vai você lá. vai deixar eu fazer isso? Vai lá, Que faz. isso? Faz. A gente hoje vai falar sobre o mundo pós Segunda Guerra Mundial. Que isso? Mais precisamente trabalhar a Guerra Fria, né? Porque, claro, falar mundo pós Segunda Guerra Mundial tem muitas possibilidades. Tem Brasil, muitas, tem né? mundo. Infinitos. Brasil, mundo, tem questões mais regionais, né? Exato. Podia falar de, Tem conflito, de Israel, tem- de Iugoslávia, de muita coisa, né? Mas a gente vai focar mais na questão da Guerra Fria, que é um assunto assim, batata. Sim. Batata. Eu já falei sobre o que é batata, né? O que eu que é criei batata? uma teoria porque o batata, tipo assim, pô, caiu o que? Guerra Fria é batata, porque a gente dá como certo, né? Tipo, Aham. batata. Por quê? Por quê? Porque você vem da Europa, né? Por quê? Porque qual era o alimento mais comum? Batata. Uhum. Então o que tem pra almoçar hoje? Batata. E pra jantar? Batata. Então, a batata era certo na mesa. Então quando eu falo isso aí é batata, porque que é certo de aparecer no Enem. Foi boa? Por favor. Caraca, mano, eu vou botar naquelas você revistas de inventou agora, história. ou? Não, eu desenvolvi isso tem um tempo. Mas isso tem que ir falando várias vezes pra se tornar uma realidade. Daqui a Entendi. 5 anos vai vir um cara e vai falar pra mim, pô, sabe da origem do batata? Ah, O cara vai é. me contar o que eu inventei aqui. Aí você e Aí Bismarck eu vou falar assim, fazem sentido. mentira, sério? Caramba, eu já ouvi uma teoria dessa. E pronto, tá feito. Acabou. Bill, Paul, né? Rutinha, a gente pode começar? Porque Guerra Fria é o que, Rutinha? Batata. Me lembrou aquela senhora da comercial. É preço! Lembra? Preço. Um dos piores comerciais da história. É, Olha mas só. Que vingou. Vamos lá. Pay. Que isso? Foi mal. Queridos, obviamente zero brincadeira. Olha essa imagem. Rotinha, já tinha visto essa imagem? Olha só. Gente, isso aí, obviamente agora a gente não está mais brincando. Esse cogumelo, infelizmente famosíssimo, ele foi o cogumelo que aconteceu no dia 9 de agosto de 45. Qual cidade, Renato? Nagasaki, Que fica onde, Renato? no Japão. Esse dia 9 de agosto de 45, ele acabou sendo um grande marco para o mundo, porque ele finalizou um dos mais graves episódios, Sem dúvida, o maior conflito bélico da maior história da conflito humanidade. bélico da história da humanidade, chamado de Segunda Guerra Mundial. Então, olha só. Então, só uma coisa. Vamos sair da frente, Renato. Eu não sei se vocês estão percebendo. Muito embaixo aqui, na linha da minha mão, você tá vendo, filho, uma sombra. Essa sombra é a cidade, tá? Essa sombra é a cidade. Eu sei que parece um campo desértico, mas não é um campo desértico. É porque essa foto foi tirada de tão longe
que a cidade virou um detalhe e você só vê o tamanho do cogumelo da explosão. Tá certo? Então, só para você entender qual é o preço disso aqui. E aí, antes da gente começar a falar de Guerra Fria, a gente tem que falar o seguinte: o que a Segunda Guerra Mundial mudou do ponto de vista geopolítico? Aí eu vou apontar um erro da educação, e a gente obviamente se inclui aí. Segunda Guerra Mundial acabou virando um assunto de história, não é isso, Renato? Sim, verdade. A história acabou absorvendo a Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista geográfico, geopolítico, de análise do espaço, a Segunda Guerra Mundial ela é um grande marco de uma coisa que as pessoas pouco falam. Então agora a gente vai ver um momento especial. Por que é um momento especial? Porque a gente vai falar para você aqui uma coisa que muitas pessoas não param para perceber. Sabe qual é, Renato? A Segunda Guerra Mundial é o período da história de maior queda de potências. Isso nunca aconteceu. As transições de potência que você estudou em história, elas são lentas, filho. Você estudou como século XV e XVI, Portugal e Espanha. Não é isso? Aí século XVII para XVIII, Inglaterra e França ali. Não é isso? Aí XIX, Estados Unidos, né? Aí tem a Prússia dando um trabalho, o Japão crescendo, mas assim, aí vai. Aí é uma crise aqui. Aí, filho, na Segunda Guerra Mundial, não sei se você consegue perceber, se você olha para a década de 30, tá certo? Ali a década de 1930, a Alemanha já recuperada da Primeira Guerra Mundial, já crescendo de novo, eu tenho como potências rápidas, assim, rápidas. Na América, Estados Unidos, uma clara potência. Na Ásia, Japão, uma outra clara potência. Na Europa, filho, a Inglaterra continuava potência, a França continuava potência, a Alemanha reconstruída potência, a Itália não tinha tanta força, mas ela estava altamente controlada na mão de um líder chamado o quê, Renatinho? Desculpa aí. Mussolini, eu tava pensando em outra. Já falei outra coisa que a gente já falou. Falando na União Soviética também. Sim, por quê? Mussolini também no processo de reconstrução da Itália, investindo pesado na indústria bélica, investindo pesado também num projeto expansionista italiano, buscando já a Etiópia em 35, por exemplo, buscando matéria-prima, já buscando ampliar o cinema, sai da Liga das Nações, invade a Etiópia. Então, quer dizer, a Itália claramente também na sua posição de potência, sem dúvida nenhuma, bélica, né, em potência econômica. E quem? Desculpa, eu estava pensando na União Soviética, por que não falar já da União Soviética, no seu período stalinista, nos seus planos quinquenais, num pleno desenvolvimento econômico, já se transformando numa das maiores potências do planeta naquele momento. Só para a gente ficar na dúvida, Renato, fala para eles, o que é o RSS? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o que era a URSO? Um processo... Era urso. Eu achei que ia me perguntar, tá, e o que era antes? Eu já ia falar, não, o Império Russo, que ruiu com a Revolução, e o que... Pô, eu falei, cara, é o urso mesmo. É o urso. Muito bom. Muito bom, né? Mas vamos... Já, né? Desculpa aí. Essa é boa, né, Ruth? Mas olha só. Mas, Renato, você concorda que isso é uma análise que a história... Não cabe à história fazer? Porque a geografia, que é a ciência responsável por olhar o espaço, só que em algum momento da nossa organização educacional, a gente meio que tirou a Segunda Guerra dos olhos da geografia e jogou a responsabilidade toda em história. E aí, às vezes, falta a gente perceber como que, de 39 a 45, um cenário que tinham várias potências, acontece o quê? Você tem a emergência de duas superpotências que ofuscam, inclusive, de forma significativa e por longa data, grandes potências, principalmente europeias. Que caíram principalmente porque se enfrentaram. É verdade. O desgaste da guerra muito violento, tanto na Primeira Grande Guerra como na Segunda Guerra Mundial, leva esse processo de... É porque na Primeira Guerra Mundial, como não houve a clara polarização, né, então você ainda teve ali um processo de recuperação, né, e tal, os próprios norte-americanos sofrendo com a crise, né, com a grave crise, com a Grande Depressão de 29. Então tudo isso também ajudou para que ainda fosse possível uma recuperação econômica desses países mais rapidamente. Depois da Segunda Guerra Mundial e a bipolarização, a Guerra Fria, de fato, você tem uma dificuldade imensa. Você vê que, ó, eu colocaria aí 1950, Tratado de Roma, né, uma tentativa ali a união do carvão e do aço. Então a Europa gradativamente, Benelux, aquela coisa gradativamente tentando a partir já claramente de uma aproximação de países, a tentativa de um bloco que viria mais tarde a ser a União Europeia, respirar no meio dos dois gigantes, né? Então realmente você veio cair essas potências e né, as duas sobreviventes.
Então, o que a gente quer que você comece a pensar? O fim da Segunda Guerra Mundial não é só o fim do episódio do maior conflito bélico da história da humanidade. É o momento da história em que a ordem geopolítica, e eu quero que você preste muita atenção, que esse termo cai demais no Enem, se puder anotar em algum lugar, não é verdade, Rutinho? Essa ideia de ordem geopolítica, ela passa por uma enorme mudança. Uma enorme mudança. A gente vai criar uma nova ordem mundial. Por quê? Porque antes eu tinha várias potências e agora elas se enfrentaram, caíram e eu tenho duas potências. E essas duas potências agora se destacam. Como o Renatinho falou, quem é, Renato? Estados Unidos da América liderando o chamado bloco capitalista, tá? Porque aí, vejam bem, não é só... A gente está falando só dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos da América é a maior potência bélica, econômica, cultural, capitalista do planeta. Ela vai trazer com ela, vai tentar colocar sob o seu guarda-chuva, digamos, todos os países capitalistas, aumentando assim as suas áreas de influência. Então Estados Unidos e mais países capitalistas com relações culturais, econômicas, militares ligados aos Estados Unidos, nós chamamos de bloco capitalista. E do outro lado, liderando o chamado bloco socialista, temos a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde tem muito RSO, né? Onde tem muito RSO. Né? A União Soviética liderando também com seu grande guarda-chuva e colocando ele debaixo. Não só, claro, lembre-se, a União Soviética são 15 repúblicas socialistas que se uniram formando a União Soviética. Fruto da Guerra Civil, da vitória da Revolução Russa. E aí também, agregada essa União Soviética, nós temos vários países que se tornam socialistas, muitos deles, inclusive, justamente na Segunda Guerra Mundial, pela expansão do Exército Vermelho, pela libertação desses países da ocupação nazista pelos exércitos, né, soviéticos. E aí você forma também como Romênia, a Albânia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, no caso. Então, você tem uma série de países, posteriormente Cuba, que vão fazer parte do chamado bloco socialista. Então, Estados Unidos e União Soviética estabelecem essa bipolarização do mundo que nós vamos chamar de Guerra Fria. Isso. Chacal, tira o zoom da gente. Tem como tirar o zoom da gente? Pra galera ver mais? A gente vai diminuir, Renato. Tá sentindo? Que isso. Olha isso, olha isso. Toma aquele... Peraí, volta agora vou tomar um negócio assim, ó. Que Alice! Não é? Alice, moleque! Ah, desculpa aí. Aí. Ele tá brincando com a gente. Agora vou tomar de novo, ó. Vai, toma também. Vai, 1, 2, 3. Eu acho que ele tá brincando. Pra que a gente tá fazendo isso? Assim, só... Bom, enquanto tá brincando, eu vou falar uma coisa muito interessante. É automático, é sozinho, não tô fazendo nada. Ah, tá. Agora eu sou uma criança de 5 anos. Você tá me enrolando aqui. Tio, o Chacal é automático. Isso é o filho dele. Esse é meu filho falando. Então, olha só, aproveitando rapidamente, inclusive essa bomba aí que o Hansen, né, separou pra gente, a bomba de Nagasaki, ela já pra muitos simboliza o início da Guerra Fria. Sim. É muito difícil definir qual foi o início, tá, gente? Hoje, dificilmente uma questão vai perguntar pra você qual a data, qual o momento, porque nós temos várias possibilidades. Eu, por exemplo, posso começar a explicar isso na conferência de Potsdam, depois da derrota alemã, justamente nessa conferência onde você divide a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, uma Alemanha capitalista e uma Alemanha comunista. Já há uma guerra ideológica claramente aí. Né? Como temos também as outras conferências que vão determinar a ocupação do leste europeu. Bom, mas as bombas atômicas, principalmente a de Nagasaki, posterior a de Hiroshima, tá? Ela vem uma clara demonstração de força dos Estados Unidos para a União Soviética. Então a gente já entende que a bomba de Nagasaki é uma forma dos Estados Unidos falar assim: olha, União Soviética, a bomba de Hiroshima não foi sorte. Nós dominamos essa tecnologia, então muito cuidado. Tá? Mas existem outros momentos. Em 47 eu tenho um discurso do presidente Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, falando que a partir daquele momento os Estados Unidos não mediriam esforços para conter o avanço do comunismo no mundo. Que é uma coisa importante que vocês entendam, que até o final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos são aliados. Sim. Eles estão juntos. Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética estão juntos lutando contra o eixo. Estão lutando contra a Itália, contra a Alemanha nazista. Quando eles terminam, em teoria, eles ainda são... Na diplomacia internacional, eles são aliados. Em todas as conferências dos quatro, a conferência dos grandes, como a gente chama, né? Eu falei Potsdam, Yalta, Teheran, né? Todas essas conferências, os quatro estão lá sentadinhos juntos. Né? Os 4 líderes estão sentadinhos juntos. Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Isso aí vai ser fundamental para o nosso gancho seguinte. E eles estão sentadinhos fazendo o quê? Eles estão sentadinhos
mapeando o que vai ser capitalista e o que vai ser socialista no mundo. Ora, isso não é uma guerra ideológica? Isso já não é uma polarização do mundo? Claro que é. Claro que é. Então, para muitos, 47 começa a chamada doutrina Truman, que é a doutrina de contenção do comunismo, e óbvio, Stalin do outro lado vai falar o quê? A mesma coisa. Então, vamos fazer todos os esforços para conter o capitalismo no mundo. E aí a guerra se torna uma guerra, claro que uma guerra declarada. Sim, uma guerra ideológica declarada, né? Porque, como a gente sabe, a ideia de guerra fria é a ideia de um não enfrentamento direto, mas a gente vai falar mais sobre isso já já. Show? Vamos lá. Só para lembrar, em homenagem à dupla, olha o que eles fizeram, que bonitinho. Ah, não. Olha o que eles fizeram. Ah. Eu vou sair da frente. Olha só, olha qual é o nosso código promocional. Isso, substitui a carinha. Olha qual é o nosso código. Fala pra eles, lê pra eles, sem fechar a boca. Sem fechar a boca. Pansen VIP. O que quer dizer isso? Pansen VIP. Pansen VIP é Pansen, Pelizari, Hansen, VIP, VIP. Por quê? Pansen VIP é para o quê? Você poder assinar o Descomplica VIP, VIP para Very Important People. É que são isso. todos eles que estão nos assistindo agora. Todos. Você pega lá www.descomplica.com.br, vai baixando ali, vem assim, código promocional, você joga Pansen VIP, você pode assinar por R$19,90 por mês, R$12,90, você tem acesso, sabe ao quê? O quê? Tem acesso a tudo. Eu gosto dessa pergunta, mas Títero, eu pagando só R$19,90, eu devo ter acesso só a uma coisa ou outra. R$19,90 eu devo ter acesso a uma aulinha, um videozinho, uma dica. Não, aí você não entendeu. Por R$19,90 apenas por mês, você tem acesso a... Mas é tudo! Tudo que tem no site. Vocês querem me dizer que são quase 30 mil aulas gravadas? Isso. São 4 aulas ao vivo todo dia. Isso. Monitorias, inclusive com Rutinha, monitoria da Rutinha, que hoje tem monitoria da Rutinha, não é? Ah! Vai rolar o jabá. 8h30, não é isso, Rutinha? 8h30? 8h30, monitoria da Rutinha aí, com muito importante para o Enem, período joanino, você não pode perder. E aí, olha só. E aí você ainda tem tudo, tem redação corrigida? Tenho. Monitoria. Eu tenho todos os... Eu tenho monitoria, tenho redação corrigida. E aula de matemática? Pô, eu tenho matemática sem problema. Não, é zero. Sem problema. Sem isso mesmo. Foi E mal. aula de Que eu medicina? sou bom com matemática. Medicina para os fortes. E empurrão? Empurrão para o Enem. E aula de competência e Caraca, habilidade? competitividade da pica das galáxias monstro. Caraca, irmão. A aula foi demais. A aula foi, pô, pica na galáxia. Demais. Aula, pô, ele vai falando de impeachment, falando, caraca, irmão, muito legal, de todos os impeachment, né? Sim. Processo atual, Collor, fomos voltando, chegamos até a queda da Bastilha. Falamos de mesmo? Woodstock, passei um trecho de Woodstock, falei, cara, que isso? Foi sensacional. Caraca, pessoal aqui, pô, negócio de paz e amor. Irado. O que, maluco? Olhei aqui no canto, tinha um maluco ali apertando um negócio de cigarro de rolo. Pã. Porra, Woodstock? O quê? Falei, que menino? Ops, que não, negócio Woodstock. Foi sinistro. Foi demais. Então, ó, só pra ter Besteira, tudo tem que botar o quê? Tem que botar o quê? porque Qual isso é uma código? escola. Aí tu pega lá, já falei, www.deixacomplica.com.br, vai subindo a página, lá embaixo tem código promocional, bota Pansen, tá aí ó, Pansen, P de Pelizari, Hansen de Hansen, aí Pansen VIP. Ficou bem legal Tem. esse. Eu gostei. Ah, cara, vamos tirar uma foto depois. Vamos postar usar no nosso sempre Insta, esse. vou botar Vamos. Pansen VIP. Rotinha, pede pra eles olharem qual vai ser o melhor fundo pra gente tirar a foto. Caraca, melhor fundo. Mas não, cara, Não, eles escolhem o não melhor fundo. adianta, a gente não, o fundo não vai aparecer. Tem que tirar lá, né, Renato? Ah, foto lá da parada, peu. É. Então vê o melhor fundo. A Melhor Rotinha fundo. da print, faz alguma Vai, eu coisa. toma aí, pra você tirar a foto nossa. Pay. Pay. Olha a próxima imagem. Pá, cara. Vamos fingir que a gente tá sentado aqui também, que a gente tá na... Aí a gente tira essa foto lá. Vai ser assim agora, eu vou tirar essa aqui, ó. Que reunião é essa, Renato? Pô, essa reunião muito importante. Olha, vou exagerar até. Sim. Eu acho que essa reunião aí ela é tão importante que ela tem influência. Não estou exagerando, não. Até o dia de hoje. Porque nesse momento aí, estamos formando, na verdade, estamos consolidando uma das instituições. Sem dúvida nenhuma, na diplomacia internacional, ela tem um papel vital, crucial, central. Né? Então, se a gente parar para pensar em grandes mediações, nas tentativas, claro, de impedir conflitos bélicos no mundo, na tentativa de expansão dos direitos humanos, na tentativa de expandir o desenvolvimento científico, não é verdade? Tudo isso, desafio com a educação, né? Nós temos braços relacionados, por exemplo, à questão da criança, né? Buscar a questão da criança e adolescente, pensando no Unicef. Então nós temos aí uma série de braços que saem desta instituição que está sendo criada na Conferência de São Francisco em 1945, né? Ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Finalzinho é isso de ou não julho, é? finalzinho É de isso julho. ou não é? Olha ali, e estão assinando um documento, tá vendo?
Tô vendo. Que documento é esse, Hansen? chamada Carta das Nações Unidas. Que isso? Não à toa, a Carta das Nações Unidas gerou uma organização chamada de quê? Organização das Nações Unidas, que você conhece como? ONU. Tá certo? Vamos dar um lembrete rápido? Claro. Lembra que existe um precursor da ONU, já vi algumas questões sobre isso, que eu até citei rapidamente aqui, chamado Liga das Nações, né, que foi uma proposta do presidente norte-americano, Woodrow Wilson, no final da Primeira Guerra Mundial. Aqueles 14 pontos de Wilson e tal, ele propunha a criação de uma Liga das Nações. Qual é a grande diferença? Você me perguntou, qual é a grande diferença da Liga das Nações? Por que ela não deu certo? E qual é a diferença, então, para a ONU, né? Eu colocaria duas grandes diferenças marcantes. Claro, existem outros fatores, mas duas marcantes. Primeiro, na Liga das Nações não contou com a participação dos Estados Unidos da América, que já era, naquele momento, a maior potência, o país mais rico do mundo. Segundo lugar, né, a ONU ela tem uma coisa chamada Forças Armadas, coisa que a Liga das Nações não tinha. Então a ONU ela tem, claro, formada por membros dos países, membros, porém ela tem um exército da ONU, né, os capacetes azuis. Então ela tem uma intervenção militar quando necessário, coisa que a Liga das Nações não tinha. Então evitar, às vezes, situações mais extremas, você vai precisar, sim, de uma presença militar mais ostensiva. E a gente pode citar alguns casos em que a presença militar da ONU foi utilizada. O grande exemplo, sem dúvida, é a Guerra do Golfo. A guerra em que, quando o Iraque invade o Kuwait, são as tropas da ONU que, na verdade, vão enfrentar o Iraque. Quando o Haiti passou pelo problema do terremoto, foram tropas militares lideradas pelo Brasil como um braço da ONU que foram ao Haiti para poder ajudar a população. Então, em diversos momentos da história, você vai ver que esse braço militar que o Renato está falando é o que atua na ONU. Só que a ONU, ela vai refletir uma coisa que o Renato estava falando muito bem, que é o seguinte. Quem participa da ONU? Uma galera. É quase 200. É quase 200. A ONU só perde para a FIFA. PEI. A FIFA tem mais países membros que a ONU. O Brasil podia sair da FIFA, né? Podia. Passaria menos vergonha. Você não acha, não? Pode ser. Eu acho. Não é não, Chacal? Acho que 7-1. Ou a gente volta a jogar a bola, ou a gente, sei lá, vai pra Confederação de Vôlei. Faz muito mais bonito. Muito mais bonito. Muito mais bonito. Fala, Rutinha. Tem uma pergunta legal. Eles queriam saber se a União Soviética fazia parte da ONU. Muito bom, muito bom. Vamos lá, primeiro, o que vocês acham? Agora é sério, uma reflexão. Se eu tivesse que chutar, né? Porque se a gente falou pra vocês agora que a ONU, ela desde 45 já, ou seja, ao longo de toda a Guerra Fria, ela existiu. E ela conseguiu, de certa forma, mediar, né, uma série de questões de traumas, conflitos internacionais, e assim, quem sabe, até mesmo evitando um novo conflito bélico da proporção de uma Segunda Guerra Mundial, ou até maior, porque agora a gente está falando de armas nucleares, Sim. né? É porque, convenhamos, essa ONU, ela, por definição, ela procurava representar as principais potências, né, do planeta. Então, obviamente, claro, gente, que existem várias críticas em relação à ONU. Várias. Né? Eu já vi que o Hansen ia falar sobre isso. Claro. Né? Que todo mundo participa, porém existe um conselho lógico. de segurança. Dentro desse conselho de segurança, são 5 países membros, né, fixos. Como é que a gente chama? Que são as cadeiras... São as cadeiras efetivas. Efetivas da ONU, né? Não era nem isso que eu usava, me fugiu, mas é Membros isso. efetivos. Os membros efetivos, que têm poder de veto, né? São os caras que têm ali maior poder efetivamente dentro da ONU, tá? E, obviamente, em teoria, você tem ali os 5 grandes. Então, Estados Unidos, União Soviética, China, França e Inglaterra. Teacher, Certo? não entendi uma coisa. Você não está falando de Segunda Guerra Mundial? Sim. Por que você falou de China? Ah, Eu não ouvi falar de China hora nenhuma. Não entendi. Por que tá falando da China? Hansen, por que eu tô falando da China? Eu vou explicar para você. Sabe por quê? Porque a gente olha o mundo de uma forma muito ocidental e a gente literalmente abstrai situações gigantes. Você quer ver um exemplo? A gente não pode causar muita polêmica. Mas você aprendeu a tua vida toda que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 45. Só que 1939, não sei se você percebeu, ela é o grande momento da Europa na Segunda Guerra Mundial. Tá certo? E se a guerra na Europa, que é basicamente o que a gente estuda, por que a gente chama de mundial e não guerra europeia? Porque botou potências mundiais. Não só. A gente perde um pouco da visão espacial, que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ela envolve só de cara, ela já começa com um conflito entre a Europa Ocidental, que hoje a gente chama mais de União Europeia, e o leste europeu. Ela vai chegar até a União Soviética. Ela vai envolver países da América, Brasil e Estados Unidos. Ela vai atacar o norte da África. Ela vai atacar as saarianas. E o que pouca gente fala é que em 1937 começa uma guerra chamada de Guerra Sino-Japonesa, que é uma guerra da China contra o Japão. E ela vai de 37 a 45. Então o Japão começa a lutar
antes de explodir a Segunda Guerra Mundial na Europa. Então a China, sim, ela foi um dos países que estava na luta da Segunda Guerra Mundial, segurando o Japão. A gente pouco fala disso, mas o Japão, ele só aparece, no geral, quando a gente explode a bomba. A gente mal fala do Japão. Tem um Pearl Harbor ali no meio. E olha, gente, um dos maiores expansionismos, se não o maior expansionismo da Segunda Guerra Mundial, não é alemão. Não. É japonês. É japonês. O Japão invadiu a China, o Japão invadiu a Coreia, o Japão invadiu a Indochina, o Japão quase invadiu a Austrália. Chegou ali as Filipinas, então invadiu. Se a gente pensar em expansão territorial, o Japão promoveu a maior expansão territorial da Segunda Guerra Mundial. E qual foi o país que enfrentou o Japão de cara nesse momento? China. A China. Então, como o Japão ele sai como um dos derrotados da Segunda Guerra Mundial e o Conselho de Segurança ele tem principalmente os vencedores da Segunda Guerra Mundial, nada mais justo do que você colocar aquele que segurou o Japão. O que você está fazendo? Foi mal, engatei. Tu tá lendo um trecho alemão, Dan? Ó. Então, nada mais justo que você botar a China, que foi aquela que segurou o Japão. Então, na verdade, o Conselho de Segurança da ONU, ele é feito daqueles que venceram a Segunda Guerra Mundial, pelo menos nas cabeças. De um lado, Estados Unidos, o Reino Unido e a França, claramente de um lado, do outro, União Soviética e China. Então, eu tenho aqui os 5 que mais mandam no mundo, e essa foto aqui é um emblema da assinatura da Carta das Nações Unidas. É claro que você já pode daí falar assim, mas Tite, peraí, tá faltando gente aí. Não tá? Tá Faltando representante. Se fosse para de fato ser a Organização das Nações Unidas, tinha que ter ali pelo menos um representante da América. O Brasil até hoje, né, briga por um assento, né, efetivo no Conselho de Segurança. É isso, permanente. Porra, eu tava procurando a palavra, um assento permanente no Conselho de Segurança. Porque eles têm direitos, né, são os rotativos ali que ficam, mas beleza. Você tem que ter, por exemplo, uma referência africana, árabe. Então, árabe, então exatamente, os povos, e aí é uma coisa muito interessante, o Samuel Huntington, ele faz essa análise, né, no Choque das Civilizações, Isso. ele vai dizer o seguinte, olha, se a ONU de fato, ela quer ser um conselho, né, que olhe para todas as principais representações do mundo, por exemplo, cadê os muçulmanos? Que representam uma imensa quantidade, cadê? Hoje são 2 bilhões de pessoas e não tem nenhuma voz dentro da ONU. Voz dentro da ONU ali no Conselho de Segurança. Então, quer dizer, tá errado. Claro que tá errado. A ONU, óbvio que já mostra pra gente, representa pra gente reflexos da própria Guerra Fria. Quer ver um exemplo grande disso, que a gente nem projetou aqui, mas posso falar rapidamente? Claro. É uma aula livre, né? A gente não tem... a gente vai ter o desfecho de um processo de revolução dentro da China, que é a grande luta entre Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek. Né? Mao Tse-tung termina a vitoriosa sua revolução, né, em 49, tá? Outubro, nem como se fosse hoje, 1º de outubro de 49. Você tava lá, não Pô, nem como se fosse hoje. Tá? A China se torna uma China comunista em 49, tá? Então a China continental, República Popular da China, ok? Comunista, e Chiang Kai-shek vai para uma ilhazinha, tá? Chamada Formosa, Taiwan. E ali mantém uma outra China. Então a gente fica com 2 Chinas a partir de 49. Uma China gigantesca, que você conhece, comunista até hoje, tá? Óbvio, com transformações, mas até hoje. E tinha uma China pequenininha, que era a China capitalista, de Chiang Kai-shek. Qual foi a China, que pelo menos até o início da década de 70, qual foi a China que foi representada dentro da ONU? Calma aí, tem uma China pequenininha, uma que é China uma ilha, e tem uma China continental. Qual que seria o normal estar dentro da ONU? A continental. Pois é, mas não era. A China que ficou dentro do Conselho de Segurança foi a China de Chiang Kai-shek. Isso mostra claramente pra gente o que é a pressão norte-americana ali dentro, tá? Porque não queria mais um Estado que é comunista ali, já bastava aturar a União Soviética. Então ter a China ali dentro era complicado, não é verdade? Então a gente... Sabe quem foi que conseguiu, de certa forma, flexibilizar algumas relações ali na China? João Avelange. Um dia a gente fala sobre isso. A gente falou de FIFA. O brasileiro que foi presidente da FIFA? Brasileiro, João Avelange. Esse cara foi um dos caras mais influentes, né, da história internacional pelo futebol, claro, né? Pelo futebol. A FIFA tem um papel incrível na geopolítica, nas negociações, na diplomacia internacional. Um negócio bizarro. Vários FIFA, vários jogos de futebol que por sorteio botaram... até porque a FIFA influenciava o COI também. Influenciava muito fortemente o COI. A FIFA é muito poderosa. Comitê Olímpico Internacional. Então aquela jogadinha, ó, você quer, não sei o quê, porra, tu quer entrar lá no COI e tal, eu te ajudo. Cara, um negócio de último. Tem um livro muito bom chamado Jogo Duro. Conta a história toda do João Avelange e toda essa... Muito bom. Sensacional. É a biografia de João Avelange. Falando sério. O que eles falaram? Eles são maravilhosos. Jogo Duro. Não, tá rindo da gente. Ele tá deve ser. Agora. Vamos lá. Agora, olha só. Vamos entender como é que isso tudo vai se juntar.
Olha o que a gente acabou de falar para você. Eu tenho agora um Conselho de Segurança que ele decide a paz mundial, na verdade, porque para você promover uma guerra hoje, você precisa passar de forma unânime no Conselho de Segurança. Isso é muito importante, gente. Agora, para uma guerra ser aprovada, ela tem que, de forma unânime, passar pelo Conselho de Segurança. Se um dos 5 membros vetar qualquer tipo de votação, ela está cancelada. Os 5 têm o chamado poder do veto. Então, eles são mais poderosos que, inclusive, aqueles que vão de 2 em 2 anos participar do Conselho de Segurança. Esses 5, eles podem vetar. Então, para você aprovar um conflito, você tem que passar por todo o crivo de toda essa galera aqui, incluindo um lado capitalista e um lado socialista. Só que eles não se amam. Tá claro? Eles não se amam. Então, sabe o que começa? Uma rivalidade. Mas, engraçado, é uma rivalidade que não tem guerra. É tipo, eu não gosto de você, você não gosta de mim. A gente está aqui, a gente está no mesmo grupo, a gente decide a ordem mundial, a gente influencia o mundo todo. Eu não gosto muito da sua existência, você não gosta muito da minha existência, mas a gente está aqui, um do lado do outro. E aí o mundo se divide, e aí você entende perfeitamente a bipolaridade. E eu vou botar uma foto agora. Maneiro. Eu vou correr atrás das minhas áreas de influência, você vai correr atrás das suas áreas de influência. Eu não sei onde para, porque ali é o contrário. Vamos ver quem fica com quem. Tá. 2, 3 e... Pay. Você ficou americano. Ah, caramba. Um belo print, né? Que isso, né? A gente tem que botar essa foto. Que isso. Rutinha, arruma ela pra Rutinha, gente. toca aí, só levantar aí, ó. Vai. Vai. Feito. Essa que vai. Essa que vai pro Essa Instagram. vai, essa vai. Essa que eu vou botar no Instagram. Ficou muito legal. Vai Ficou lá, legal, vai. Tia? Ficou legal? Ficou legal, Chacal? Show de Quem bola. é que saiu essa Cara, prima botar foto no Instagram, né, gato? é Aquela muito menina, bom. ai menina, vai botar É. essa foto, né? Muito legal. Fica de Ih, lado. chutou o negócio. Chutou a Desculpa bandeira. aí. Ó. Chacal nos olhos. Chacal dando bronca na gente. Que, não, vamos deixar eles olharem essa imagem. Olha que imagem muito forte, né, Rutinha? E, mas, engraçado, fazendo uma alusão, claro, ali, são personagens, não são? De filme, alguma Sim. coisa assim. Isso é uma coisa legal, porque a gente pode... E eu acho que o Enem trabalha muito isso, que é a questão da propaganda. Porque, gente, a gente está falando de uma guerra ideológica antes de qualquer coisa, tá? Sim. É uma guerra ideológica. Então, sempre os Estados Unidos vão trabalhar o lado capitalista, vai sempre trabalhar sua publicidade, sua propaganda para convencer o mundo, de uma forma geral, que aquele é o melhor modelo. E a mesma coisa vai acontecer na União Soviética. Então, Então, vamos pensar em Hollywood. Hollywood foi importante para a Guerra Fria, para os Estados Unidos? Pô, muito importante. Tá? Muito importante. Como, por exemplo, você tem o balé soviético, o balé Kirov, Bolshoi. balé Bolshoi, foi importante para a União Soviética? Importantíssimo. Entende? Então você tem manifestações culturais, os filmes, gente. Né, os filmes, tem um documentário, cara, que eu não sei se eles acharam fácil. Assim Dançou o Comunismo. Cara, um documentário fantástico que mostra muito essa questão cultural do lado soviético. A gente vê menos, né? Eu tenho certeza que todos aqui conhecem uma filmografia gigantesca de Guerra Fria, falando sobre o Rambo, né? Falando sobre o Rock Balboa, falando sobre, sei lá, pensa aí, os próprios filmes de 007, né? O Ian Fleming, embora ele seja inglês, Sim. o Ian Fleming, quando ele desenvolve, ele cria o 007 é dentro de uma ideia da espionagem, que foi outra coisa muito emblemática O da Guerra Capitão Fria. América, né? Ele é fim de... O Capitão América, Segunda Guerra. ele é, exatamente, ele tá ali na Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, a gente tem toda uma... Óbvio que a gente, por estar inserido no bloco capitalista, a gente está inserido nele, a gente recebeu uma avalanche cultural norte-americana e por isso a gente conhece muito mais o lado americano. Mas isso aconteceu de ambos os lados, tá? Então essa parte, né? Assim como, por exemplo, a corrida aeroespacial. A corrida aeroespacial, ela tem uma questão, claro, relacionada à questão bélica, né? Porque você desenvolver mísseis de propulsão para ir para o espaço, ele está diretamente relacionado à ideia de um míssil para levar a bomba até o seu inimigo, evidentemente. Porém, existe uma questão de propaganda imensa nisso aí. Quer ver uma pergunta como que me fazer até hoje? Tite, é verdade que os americanos foram à Lua mesmo? Sabe o que eu respondo, cara? Não, eu não gosto desse debate. Até porque eu vou ser muito sincero. Muito sincero. Agora, a teoria da conspiração. Eu não tenho como te garantir que eles foram. Pelo menos ali, naquele momento, eu não tenho. Não tenho como garantir. Eu não tenho como garantir. Tá? Eu não tenho Você como tá falando que o Armstrong é mentiroso? Eu não sei, não falei nada, não falei isso. Eu falei que eu não tenho como garantir. Só isso. Então- eu tenho como então garantir. deixa eu Você te me contar. garante que eles foram? Então eu vou te contar uma coisa que você não sabe ainda. Rutinha, prepara teu celular para você mostrar pro Renato. Eu tava passando por uma dificuldade financeira. Eu tava passando por um aperto. A vida não tava fácil. Tá. Mas eu tava no meio de uma galera aí que pesquisava, que era boa, tinha uma Entendi. produção e tal. Entendi. O que que acontece? Na década de 60,
Eu fui à Lua. Ah, Eu cheguei primeiro à Lua. Não. Eu cheguei antes. Ah, para. Só pra você ter... O Armstrong foi à Lua. Tá, olha lá. Isso. Gente, é sério. Eu fui à Lua, eu tava lá na Lua. Não. E eu não precisava de capacete, porque eu já tava habituado. Eu já tava lá há um tempo. Entendi. E aí, inclusive, eu tenho essa foto. Eu já estava na Lua. E você viu o Armstrong E chegar aí, o lá. que eu fiz? Eu fui fazer uma selfie. Fazer selfie na Lua é irada, sabe por quê? Porque você solta o celular, ele fica. Até ele cair, dá mó tempão. Então eu programei, soltei, e o celular caindo. Fica meio torto, mas fica irado. Porra. E aí eu tenho uma foto minha na Lua, assim. Olha ali. E o Armstrong chegando atrás. Não acredito. Tem Olha como mostrar isso. isso pra eles? Não é verde não, né? Não sei se vai dar. Olha lá, eu apareço. Olha, gente, isso aí sou eu na Lua. Eu já tava lá primeiro. E aí o Armstrong tá chegando nesse momento. Eu vi o Armstrong chegar. Ah, que isso. Queridos, é sério. Depois olha lá. então agora me desculpe. Então agora eu já nem sei Não, mais. olha né? lá no meu Instagram, Hansen Oficial. Porque Hansen eu não Oficial sou, é demais, eu não sou é de demais. bobeira. Procura lá no Hansen Oficial, dá uma corrida lá, você vai ver essa foto. E eu tô lá, pei. E o Armstrong chega. Só como eu tava precisando de dinheiro, eu te falei, tava apertado. Apertado. Os Estados Unidos me molhou minha mão, aceitei propina. Acho isso feio hoje. Mas eu mudei na a história. época tu falou não. eu tava precisando, tu não eu tava tava lá. precisando. Não sei se sabe, não existe o Dark Side of the Moon, o lado Não escuro da Lua. existe, né? Não existe, isso é questão de posição. Ah, Não existe. Já sabia disso. E aí eu ia acabar com o CD do Pink Floyd, não falei nada. Isso tudo porque eu recebi um bom dinheiro na época. Caraca, cara, já então desculpa, mas... Bom, Pedro, então acabou todo o meu discurso aqui, porque eu não sei... Você não sabia que eu tava lá. Não, mas não inutilizo o meu discurso, que eu digo o seguinte, independente se eles foram ou não. Cara, isso é uma parada muito emblemática. Não importa se eles foram ou não, importa que o mundo inteiro acreditou que eles foram. Entende, gente? Para com essa... Eles foram, eles não foram, porque a tecnologia... O mundo acreditou. Acreditou. Então tá bom. Entende? Porque muito mais, o impacto disso é muito maior para aquela disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, em plena Guerra Fria. Né? Lembre-se que os soviéticos foram os primeiros a mandar uma viagem tripulada ao espaço. Yuri Gagarin. Né? Primeiro entrou com a cachorrinha, né? Primeiro, Sim, inclusive, é o primeiro verdade. cosmonauta também já é um passo à frente. Sim. Primeiro homem, primeira viagem tripulada por um ser humano foi o Yuri Gagarin, um soviético. Né? Então, assim, o primeiro satélite artificial lançado, o Sputnik, soviético. Então, quer dizer, a União Soviética despontava na década de 50 e 60 como a principal potência aeroespacial. Os norte-americanos tinham que vir e dar uma porrada. Chegar à foi. Lua, então, estrategicamente, pensando numa guerra, gente, só vejo a questão de marketing, de propaganda de Total. uma Guerra Fria. Tá? Total. Nós somos melhores, nós chegamos à Lua. Que lembre-se que a Lua é uma coisa que sempre habitou o imaginário, né, do terráqueo, né? Porque Sim. aquela coisa de acompanhar, era um satélite natural que sempre nos acompanhou. Então chegar à Lua era uma coisa muito emblemática. É a música do Bruno Mars. Ah, meu Deus, lá vem Não? ele, né? Talking to the moon. Quer dizer, falando com a lua. Entendi. Não é isso? Essa puta. Entendi. Tá parecendo o quê? Tradução de Good Times. Tradução Good Times 98. Né? Who sits alone, talking to the moon. Conversando com a Lua. Eles não pegaram isso, não. Traduções da 98 eles não Não. pegaram, não. Não. Não, tradução 98 não pegaram, não. Mas eles conhecem a música, Rutinha? Oh, baby, baby. Ó, querida. Cara, era Era genial. sensacional. Não Já bota- pegaram no auge, mas... Não pegaram, mas pegaram? Eles Será? conhecem? Eu pergunto se eles conhecem. Vocês conhecem tradução da 98? Acho que conhecem, não, cara. Não Isso é- conhece, Isso é na não época tem do como. Good Times. Não tem como. Ninguém não pegaram. Eu fazendo mó jabá aí. Vamos lá. Pô, mas você é mais velha que ele, Jutinha. É, você foi nossa aluna. Não, você não deu aula pra Rutinha, né? Não deu aula pra Eu Rutinha. dei aula pra Rutinha. Eu já não dava aula mais, não. Eu ódio eu. Não tive esse prazer, ter Rutinha Como aluna. como aluna. Tá? Ó, ela é um orgulho de formação, olha isso. Orgulho mesmo, Não é? orgulho mesmo. E por Queridos. isso hoje vai estar o quê? Às 8h30. Aula de rotina, o que cai no Enem, período joanino, for free. Não é isso? E cai mesmo, hein? E cai De mesmo. grátis. Que na Período verdade é joanino o quê? cai É o quê? O quê? muito. Construção do quê, Rutinha? Que isso? Que Construção do Estado isso? Vem dar uma brasileiro. chamada, quer vir dar uma Nossa. chamada? Vem dar uma chamada. Vem convidá-los. Não tô vendo ela, porque a câmera dela tá... Ah, Entendi. Não, tem que vir aqui, poxa. Tem que vir aqui. e canta top. Oi, pessoal. Mas quando ela vem, eu tenho que abaixar. Calma. É. Então, daqui a pouco eu vou dar uma Caraca, aula, a gente 8h30, parece espécies diferentes, e não eu, parece? que- Olha e eu só. queria que todos vocês assistissem, tá? É isso. Olha isso. Beijo. Não, assim eu tô muito perto, não gosto. Eu prefiro ficar Ih, perto. cheio dos Zansons. Beijo pra vocês. Beijo. 8h30. 8h30. 8h30.
Pra você não parar de estudar. Queridos, Vamos lá. vamos lá. Fala isso, vamos lá. 8h30, 8h30, ó. Já são 8h05. Que beleza. E essa foto nada a ver? Nossa, que nada a ver essa foto. Cara, aí você falou de uma coisa muito importante, sabia? Que foi, sabe o quê? A intervenção da ONU, né? Tá aí outro momento em que a intervenção dos exércitos da ONU foram muito importantes, né? Pra não conseguir impedir Mas uma que guerra. momento é esse? Tá? Que 38 é esse? Ah. Não tô entendendo nada. Ué, Tito, 1978? Não. O que tem Não. 38 enorme? 38 é um paralelo. Mas paralelo de quê? De cartografia mesmo? É isso. Paralelo de quê? De latitude mesmo? Isso. Que negócio que corta o mapa, assim, né? Aquele negócio de tirinha, assim. Isso. Né? Paralelo é aquele negócio assim, né? Isso. Que corta o mapa. Que não à toa eles vão em paralelo. Eles vão em paralelo não é um com o bobeira, outro, né? não é isso? E aí o 38 é a altura de um deles, não é isso? Porque Isso. vem do zero aqui do meio, não é E isso? sobe até 90, desce até 90. E desce até 90. Então, Isso. se você desce aqui pro 38, ó, quando Quando chega no 38... 38. Tem dois. E tem dois. Esse Norte aqui e vai sul. cortar o quê? Ele corta... Esse né? aí tá nas ilhas da Oceania ali, ó. Da Oceania para Entendi. a Ásia. E Esse aqui em cima? corta um país que se chamava Coreia. Ah, corta a Coreia. É. Entendi. O 38 norte corta a Coreia. Que isso? Então ele corta uma Coreia que vai ficar dividida depois da guerra, é isso? Isso. Uma Coreia que foi invadida pelo Japão, Isso. não é? E quando ela foi invadida pelo Japão e houve então um processo de expulsão dos japoneses, Isso. né? Fica uma grande discussão se essa Coreia seria então administrada, né, por um Pela regime parte- comunista ou por um regime capitalista, não é isso? Comunista no norte, capitalista no sul. E aí Uhum. o que o norte decide fazer para resolver isso? Quem manda? Quem manda? Vamos decidir quem manda. O que ele faz? Invade o sul. E aí o que o norte Começa faz? a famosa Guerra da Coreias. Coreia. 1950, primeira guerra armada direta da Guerra Fria. A Coreia do Norte enfrentando a Coreia do Sul. A Coreia do Norte chega lá, joga a Coreia do Sul no canto e fala: filha, acabou pra tu, vai embora. Só que aí tudo muda. Por quê? Porque até então era uma guerra entre coreanos. Americanos chegam para ajudar a Coreia do Sul, disfarçados de ONU, muitas vezes. E falaram assim: Coreia do Sul, eu vou te ajudar, você é capitalista, é de meu interesse que a Ásia, ela tem uma trava no comunismo. O comunismo cresceu muito na Ásia, gente. União Soviética, para começar, nunca cometa o erro, que na verdade é um erro induzido por nós, professores. Muitas vezes a gente fala Rússia ou União Soviética e se perde como se fosse a mesma coisa. Ah, gente, União Soviética ou Rússia, né? Não é, tá, querido? Não é. Tá? Rússia, ela é um país enorme, é o maior país do mundo, mas ela é um país. A população russa é de aproximadamente 150 milhões de pessoas. A União Soviética é um conjunto de 15 países, com 300 milhões de habitantes, com o incremento de pessoas árabes, com o incremento da única civilização do mundo hoje que oficialmente tem gente que diz que é ateu como Constituição e documento. Tem como mesclas de zoroastrismo com pessoas persas, com... Cara, é uma coisa muito mais complexa que falar só Rússia. E a gente tem a mania feia de falar o quê? A Rússia. Gente, União Soviética, entenda a União Soviética como uma coisa muito maior, E que principalmente sofria, culturalmente, claro, sim. população, E tudo. que sofria, obviamente, um processo de controle por parte da Rússia. Sim. Evidentemente, tá, gente? Então, os moscovitas, como a gente chama, né? Eles acabavam, inclusive, dominando, estando presentes dentro dos governos de todas as 15 repúblicas soviéticas, o que, obviamente, foi muito questionado. A fragmentação dessa União Soviética lá na frente, entre outros motivos, se dá por esse autoritarismo de Moscou frente às demais repúblicas. Que eram países que originalmente eram diferentes e que viam a sua autonomia sendo totalmente controlada pelos russos. Sim. Então, assim, nunca confunda o fato da Rússia dominar a União Soviética com o fato dela simplesmente ser a União Soviética como se fosse um sinônimo. Cuidado, tá, gente? Muito cuidado, tá? Olha só, então, essa Guerra da Coreia foi o primeiro braço armado. Sim. Só lembrando, os Estados Unidos apoiam o Sul, a União Soviética e a China apoiam a Coreia do Norte. É uma guerra que poderia ter sido resolvida rapidamente. A Coreia do Sim. Norte invade, os norte-americanos pressionam a ONU. E aí tem uma questão até interessante, eles pressionam a ONU para que a ONU estivesse presente apoiando o Sul, já que houve, né, uma invasão de um país pelo outro, houve uma quebra, na verdade, ali, né, a Coreia do Norte quebrou, não respeitou a soberania da Coreia do Sul, tá? E aí, então, os Estados Unidos pressionam, na verdade, daí tem isso é muito legal, porque, tipo, por que a União Soviética, né, não vetou a intervenção da ONU lá no Sul? Isso é uma pergunta, uma vez, muito interessante que me fizeram. E aí, olha que jogada dos norte-americanos. A União Soviética estava boicotando a ONU justamente por aquele fato que a gente citou,
que a China, na verdade, né, comunista, não tinha sido aceita no Conselho de Segurança, e sim a China capitalista. A União Soviética, então, vai boicotar o Conselho de Segurança, vai se abster, na verdade, dos votos. Os norte-americanos se aproveitam disso, e aí, por 4 votos a favor e uma abstenção soviética, um grande tiro que sai pela culatra da União Soviética, eles aprovam a intervenção da ONU. A ONU vai e desembarca na Coreia do Sul e consegue rapidamente até empurrar a Coreia do Norte. Gente, era para eles terem parado no paralelo 38. Né? Se eles empurram a Coreia do Norte e falam, acabou, vamos fazer um cessar-fogo, tudo bem. Mas não foi o que aconteceu. Os norte-americanos também, ávidos com a possibilidade de unificar a Coreia capitalista, fazem o quê? Passam no paralelo 38 e invadem a Coreia do Norte. Então a ONU, claro, capacete azul, mas com uniforme americano, acho que vocês entenderam qual é a ideia, invade a Coreia do Norte. Aí isso força leva a China a entrar no conflito. Gente, acabou sendo uma das guerras mais violentas pós-Segunda Guerra Mundial, claro, a Guerra da Coreia, com milhões de mortos, tá legal? Uma guerra que, na verdade, nunca acabou, a guerra inteira não acabou, o que foi feito foi um cessar-fogo. Não foi um acordo tá? de paz. A guerra inteira está aberta, as animosidades entre Coreia do Norte e Coreia do Sul existem até hoje, até porque a Coreia do Norte é ainda um regime comunista extremamente fechado, tá? Extremamente, né, radical, rigoroso, complicado, tá? Com algumas posições até belicistas nos dias de hoje. Então, até hoje, ela ainda é um ponto, né, que nos remete a esse tempo da Guerra Fria e a Guerra da Coreia. Beleza? Exato. Só lembrando hoje, quem quiser assistir tudo que a gente faz, Renato, você vai lá no www.descomplica.com.br, vai até o código promocional e bota o quê? Pansem VIP! E assim você assina o Descomplica por apenas R$ 12,19,90. Cara, R$ 19,90 por mês é o quê? São 3 mariolas, 2 balas Juquinha, não é isso? E um refrigerante de 2 litros. Né? Não é isso? É isso. Ah, cara, você pensa... Não, tô falando sério, cara. Cara, é muito barato pra você ter acesso ao quê? A quase 30 mil aulas gravadas, a 4 aulas ao vivo todo dia, monitoria, correção de redação, matemática sem problemas, empurrão para o Enem, medicina para o esporte, passa qualquer coisa que quiser fazer. Eu quero fazer prova para a NASA. Você vai passar. Para Harvard. Passa. Para Stanford. Passa. Passa também. Não sei porque você vai falar passa. Quero fazer medicina, passa. Porque tem medicina o quê? Para os fortes. Para o strong, é isso. Que isso? Então, ó, passa em ver. Passa Bem, essa charge. Olha isso. Que charge é? Cara, essa é a charge que nos ajuda muito assim a ilustrar, né, o que foi essa Guerra Fria, efetivamente. Porque tem uma frase do Reynolds Aaron. Ai, gostou da pronúncia? Reynolds Aaron. Eu odeio minha pronúncia, não falo inglês, tô zoando. Ele fala o seguinte, ele define Guerra Fria numa frase muito interessante, que chama-se paz impossível, guerra improvável. Tá? Que aquela ideia é o seguinte, a paz é impossível. Por quê? Porque eu tenho dois modelos que são o quê? São diametralmente opostos. Né? Para um existir, o outro não pode existir dentro de um mesmo território, um mesmo país. O capitalismo e o comunismo não tem como estabelecer uma paz efetiva e duradoura entre eles. Porém, a guerra ela é improvável. Por que ele vai dizer que a guerra é improvável nesse momento? Porque uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, sem dúvida nenhuma, levaria o quê? Ao fim do planeta. Seria o extermínio, é a ideia, na verdade, né, o Kennedy falava muito isso, que é a teoria, né, da destruição mútua assegurada. A ideia do MAD, né? Tem até aquela revistinha MAD, aquele menino, que é a ideia de maluco, de loucura, MAD, louco, que era mais ou menos isso, né? É o terror do suicídio, a teoria do suicídio coletivo, é o terror nuclear. Então, assim, esse medo de uma destruição mútua assegurada, de um suicídio coletivo, freava a possibilidade de uma guerra direta entre essas potências que têm armamento suficiente para destruir o mundo algumas vezes. Sim. Perfeito? E aí tem um episódio, claro, que marca muito isso, né? Que é o X-Men Primeira Classe. Isso. Quase que o Magneto começa a Terceira Guerra Mundial. Quase que o Magneto começa a Terceira Guerra Mundial, né? Mas aí, olha... Xavier, lembra disso? Xavier, mas aí o Xavier consegue impedir, derrubar as bombinhas, isso. Não é? Gente, aquilo não é, ele não fala, ali não é crise dos, ali não é crise total. dos mísseis, é crise dos mísseis aquele momento. Porque, gente, qual era a pilha da crise dos mísseis? Era o seguinte, bases militares americanas na Turquia, bases militares soviéticas em Cuba. Qual é a grande questão? Desculpa, rapidamente. Sim. Só lembrando que Cuba em 59 faz uma revolução nacionalista, em 61 se declara socialista, funda-se o Partido Comunista Cubano, e a partir daí, né, Cuba recebe desde 59 muita ajuda da União Soviética, entra na área de influência soviética, e a União Soviética então se aproveita desse processo para colocar em Cuba bases nucleares, justamente para compensar a presença das bases nucleares norte-americanas aonde? Da OTAN na Turquia. Isso. Tá? Beleza? Só para entender de onde Sim. Cuba surgiu, né? Cuba, é. Mas,
Se bem que tem muito módulo sobre isso, né, cara? Tem, não, só- lógico que tem. É módulo só pra sobre a entender. Revolução Na Cubana. verdade, a gente só- está botando essa imagem não é para falar agora da crise dos mísseis, mas É. para mostrar como havia um equilíbrio nuclear. Não é isso? Isso, é Então isso. você tem uma base da OTAN, que é na Turquia, de onde você consegue atingir a União Soviética, e aí os soviéticos agora têm uma base em Cuba, onde eles também conseguem atingir os Estados Unidos. Tá. Perfeito? É uma ideia de equilíbrio do terror mesmo. Do medo e tal. Tá? Equilíbrio do medo. Tá E bom? aí você fala assim, então qual era a pilha? A pilha era simples. Eu posso atacar a União Soviética? Posso. Eu posso jogar um míssil lá dentro? Posso. Posso causar um estrago absurdo? Posso. Só que o preço de se fazer isso é tomar um no próprio território. E os dois sabiam que o ataque seria nuclear. Não só aconteceria, mas aconteceria de forma nuclear. E você sabe que o nuclear não é só a explosão, é o tempo que aquele espaço leva para se reconstruir. Aí vem uma pergunta. Qual é a pergunta assim? Então por que você não vai lá e sabe o que você pode fazer? Você destrói a base. O problema não era a base. Não é que tinha uma base aqui, uma base ali. Destrói a base. Querido, deixa eu só te contar. A base de mísseis não era um lugar escrito base de mísseis. Tá certo? A base de mísseis não era um lugar cheio de mísseis. Porque as pessoas imaginam base de mísseis, Renato, tipo um lança-míssel assim, sabe? Cheio de mísselzinho do lado Ali do outro. a base. Olha ali a base. Filho, olha só, deixa eu só te explicar uma coisa. Mostra eu vou pra te eles, mostrar uma mostra. foto. Essa era a base militar soviética em Cuba. Tá vendo aquilo ali? Filho, se não tivessem essas letrinhas te mostrando, primeiro que você não maldaria toda essa foto. E depois, não sei se você reparou, os mísseis não estão inteiros. Eu mando combustível primeiro, peças depois, propulsores depois. Eu vou botando coisa a coisa, que obviamente uma inteligência militar reconheceria. É que foi assim, inclusive, que reconheceu, né? Sim. Aviões de espionagem americanos. Como é que era? U-2. YouTube. Eles vão fazendo... Que hoje é uma banda, fotográfica aqui uma das embaixo, ó, mais famosas do planeta. do planeta. Vai tirando fotos, né? E eu lembro como se fosse hoje, os caras botando as fotografias e... ó, caramba, será que são... Será? Aí medindo, peraí... Né? Pegando os dos navios soviéticos a caminho de Cuba sendo fotografados, e é assim que eles chegam à conclusão. Eu só vou te contar uma parada. Cuba e Estados Unidos voltaram a ter relações diplomáticas. E depois disso, a Suíça, que quase ninguém sabe disso, que foi o país que fez o intermédio, muitas vezes, entre Cuba, Estados Unidos e União Soviética, até porque ela era meio neutra, ela falou o seguinte, já que vocês se resolveram, o mundo merece saber. E a Suíça divulgou uma série de documentos, inclusive falas soviéticas sobre Estados Unidos, e para conter o avanço dos americanos sobre a América. Filho, são documentos raríssimos que a Suíça divulgou no final do ano passado. Fica a recomendação aí para você, né? Dá uma busca, né? Uma Cara, pesquisa. Pei, olha só. A guerra aconteceu, Renato? Não, a guerra não aconteceu. Sabe o que os Estados Unidos fez? Na verdade, houve um grande acordo, né? Aham. Khrushchev, né? Acaba negociando com Kennedy, retira as bases de Cuba, né? E Kennedy retira as bases americanas da Turquia. E assim, então, os americanos são obrigados a respeitar o governo de Fidel Castro, né? À toa que os Castros estão no poder até hoje, Até graças hoje. ao A esse acordo acordo. da crise dos mísseis, tá? Então a guerra não aconteceu e mais do que isso. Percebeu-se claramente naquele momento, Hansen, eu acho que isso é a grande... O PEI deixa pra você aí, ó, nesse mapa maravilhoso que já tá atrás da gente. A ideia de quê? De que não era interessante naquele momento eu gastar o dinheiro que se gastava, investir em programas bélicos gigantescos, produzir armas de destruição, porra, para destruir o planeta, se nós não vamos utilizar. Então por que eu gasto tanto dinheiro investindo em armas que eu não vou usar? Então você tem dois vieses. Um, investir em armas convencionais, e daí, porra, produzir rifle, né? Os Fuzil, norte-americanos fuzilzão. fazendo o fuzil M16, União Soviética fazendo AK-47 e vendendo pro planeta inteiro, ok. E outra parte desse dinheiro, vamos investir o quê? Já que não vai ter guerra, eu quero usar toda a base tecnológica, científica, e quando eu digo científica, cientistas que estavam o tempo todo pensando. Eu quero pegar tudo isso e transformar em produtos que possam ser gerados através do mercado e me dê dinheiro. Presta atenção, eu já fiz a tecnologia, agora eu vou vender a tecnologia. Você quer ver um grande exemplo disso? Vou te dar um exemplo enorme. Quantas coisas você usa hoje e que são de origem militar? Você não tem ideia. Vou dar alguns exemplos rápidos para você. A internet que a gente está junto, ela é uma tecnologia feita para controle de tropa, ela é militar. Carro, filho, o que você tem de injeção, de tipo de motor, de freio, isso tudo era militar. Aviação civil, se você voa de um lado para o outro, adivinha só, o avião de grande porte ele não foi feito para a gente ficar viajando de um lugar para o outro. A melhoria da engenharia aérea, ela não é para isso. MM foi feito, tá? Era para astronauta comendo espaço. Ah, que delícia! Micro-ondas, polivitamínico, leite em pó vem desde os nazistas. Então eu tenho uma série de coisas que eu invento no campo militar e que eu falo assim, não, cara, vamos ganhar dinheiro, vamos vender isso.
Imagina o cara, o sábio que tirou a internet da mão só do militar e expandiu para o mundo. O que ele não mudou do planeta só por ter jogado a internet pro civil? Copertone fazendo protetor solar. Sim. Desculpa, eu lembrei disso. É mesmo. verdade. As tropas não... O protetor solar da tropa hoje ajuda as pessoas, principalmente no momento ambiental de hoje, de proteger a pele. Então, assim, isso aqui, só para você entender, isso aqui é o Vale do Silício americano, isso aí são as empresas que a gente tem lá hoje. Isso aí eram bases militares, gente. Hoje, as maiores empresas do mundo, o estado mais rico do mundo é o estado da Califórnia. Esse estado hoje ele tem empresa de ponta. Essa tecnologia, originalmente, ela vem dos militares, tá? Por causa da Guerra Fria. Cara, a crise dos mísseis, eu entendo que isso não vai acontecer, o que eu faço? Começo a transformar em outras coisas. E aí, Estados Unidos, filho, terceira revolução industrial, vira potência multitrilionária e fala o seguinte: agora eu domino o mundo. E a União Soviética começa a perceber que a coisa não estava boa para ela. A gente pode com certeza marcar aí, né, o final da década de 70, principalmente, década de 80, como a decadência do modelo soviético, né? A clara falência daquele modelo, daquela planificação econômica, né? Uma União Soviética que não participa dessa terceira revolução industrial que o Hansen está falando, né? Como ele comentou hoje, até hoje. Né? Os países membros da União Soviética ainda sofrem com esse atraso tecnológico em relação aos Estados Unidos e os principais países capitalistas. Né? Então você vê claramente os Estados Unidos despontando e a União Soviética vai jogar a toalha. Vai jogar a toalha. Me lembro, inclusive, quando o governo Reagan lançou o projeto Guerra nas Estrelas, a União Soviética claramente joga a toalha, tipo, não tenho como competir com um projeto militar desse tamanho. Claro, o governo americano está com dinheiro pra cacete, as empresas, vendendo muito, no mundo. Tudo, desenvolvimento de patentes, desenvolvimento de tecnologia, e a União Soviética ali ainda, no LADA, né, naquela coisa de produzir tudo igual para todo mundo, com desenvolvimento tecnológico muito baixo, uma corrupção imensa no Estado soviético que ainda hoje se reproduz, né, em muitas dessas repúblicas que, né, depois da fragmentação. Então, quer dizer, você vai vendo de fato uma grave crise do socialismo, uma grave crise do bloco socialista, e aí a União Soviética precisando se modificar. E aí é nesse sentido que vai surgir um grande líder, tá? Chamado... Só lembrando, se você quiser ver tudo, você vai o quê? No www.deixaeuplicar.com.br, vai até lá embaixo, joga o quê? O código promocional Pansen VIP. Não é? R$19,90 você tem acesso a tudão que eu já falei aqui. Sim, Até tudo. Coisa linda. Tudo. Vai lá. E aí, para caminhar para o desfecho da nossa aula, olha lá. Óbvio, olha aí, só. Gorbachev. Tá, vou falar uma coisa pra você, o primeiro líder soviético que rompeu com uma posição mais agressiva, mais violenta, cara, que eu achei que era minha. Não. Mais agressiva, vamos lá. Formação da União Soviética com Lenin, um modelo extremamente violento, agressivo, né? Então revolução a partir da violência mesmo. Depois dele vem quem? Stalin. Manutenção da União Soviética, do bloco socialista, a partir também de um processo violento, de uma polícia, né, política, tá? Depois vem Khrushchev, desestalinização, puxa, agora a União Soviética é boazinha. Não, nada disso. Khrushchev reprimiu violentamente, né, a revolta na Hungria em 56, reprimiu violentamente a Primavera de Praga em 68. Então, a União Soviética era mantida num braço de ferro, digamos, né? Então, o modelo soviético é um modelo de manutenção daquela estrutura, daquele bloco, da própria União Soviética e do bloco, a partir de violência, tá? Repressão violenta. Quando chega Gorbachev, é ele que vai romper com essa posição. Gorbachev fala claramente da necessidade de um quê? De uma reforma. Uma reforma política, social e uma reforma econômica. Daí Olha essa capa atrás de mim. Olha ali. Olha o nome da capa. Gorbachev Revolution. Eu olhando, fingindo que tô vendo tudo Não é isso? atrás, ó. Cara, Gorbachev Revolution. E detalhe, quem é esse cara que tá no meio com ele? Ronald Reagan. Presidente dos Estados Unidos, um dos mais carismáticos, simpáticos e populares presidentes americanos. Relações todas. Mas Perdão. famoso, né? Famoso Ronald Midiático. Reagan. Resultado, gente. As medidas de Gorbachev não vão surtir o efeito que ele esperava, apesar da transparência política da Glasnost. chamada Glasnost e da reestruturação econômica Perestroika. da perestroika, ele não consegue salvar a União Soviética, que começa a dar seus sinais de fim até 91, quando ela realmente se dissolve. Mas o grande marco da Guerra Fria, maior do que o fim da União Soviética em 91, acontece um pouquinho antes. 89. 89, e a gente vai fechar com essa imagem que é uma das mais bonitas da história. O que é isso aí, Renato? Isso aí é a queda do maior símbolo da Guerra Fria, construído em 1961, tá? Numa cidade, na capital, na verdade, né, da Alemanha Oriental, tá? Berlim. Acabou dividido e administrado uma parte, né, pelos capitalistas, por Inglaterra, França e Estados Unidos, e outra parte controlada pela União Soviética. Então você tinha Berlim Ocidental e Berlim Oriental, e foi construído um muro que dividiu, e a gente diz, na verdade, esse muro não dividiu só Berlim, não dividiu só a Alemanha, mas dividiu
o mundo. Então é como se o Muro de Berlim fosse o maior símbolo da Guerra Fria. E a sua queda em novembro de 1989 é, sem dúvida nenhuma, o maior símbolo do fim dessa Guerra Fria. Tá? Então é uma Alemanha, uma população alemã que, recebendo essas informações da grave crise soviética, da crise da reforma de Gorbachev, né, e da liberdade, pseudo-liberdade gerada naquele momento, eles vão para as ruas e as autoridades alemãs resolvem não interferir. E eles vão destruir, você vê, usando as próprias mãos, suas próprias ferramentas, né? São imagens belíssimas, martelos. Eu tenho cenas, por exemplo, de cadeirantes indo até o muro para... Cara, é um negócio belíssimo. Tá? A queda do Muro de Berlim é, sem dúvida nenhuma, o maior símbolo do fim da Guerra Fria. E a gente termina a nossa aula nela. Tá certo? Que isso, hein? Querido. Que isso, cara. Ai, é muito bom. Nossa, vamos fazer toda semana isso. Vamos, né? Cara. Chacal. Não esqueça, Chacal, Valeu, muito obrigado. Rotinha. É porque demorou um pouquinho pra começar, que a gente teve um probleminha do negócio de... Né? Sim, mas vambora. Ó, então tá. Queridos, Então, já, a gente abusou. Só lembrando que a Rutinha vai dar uma monitoria grátis agora. Tá bom? Sou período joanino, então, por favor, aula de período assista joanino, uma grande aula Mara. com a Rutinha. Então, foi um prazer estar com vocês hoje, tá? Isso foi muito bom. A gente vai postar nossa foto lá no Insta. Vou postar no Insta, Renato Pelizari, @Renato Pelizari é o meu. E o meu @Hansen Oficial. Cara, isso é muito bom. Queridos, Valeu, galera. Então, ó, beijo imenso, até a próxima. Termina Não na esquece, pose pro editor, faz não uma pose esquece. pro editor. Mas deixa o Pansen VIP no fundo. Calma aí.